1 Tessalonicenses 5, de 19 a 22. Quando lermos, vamos ler a uma só voz o texto da palavra do Senhor. Julgai pela essa alegria, Senhor, de estarmos aqui te celebrando o Teu nome, de reafirmando, Senhor, que o Teu nome de fato é poderoso, que o Teu nome cura, que o Senhor restaura, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos santifica e, acima de tudo, o Senhor nos salva, Senhor, das nossas iniquidades, Senhor, do nosso pecado, nos tirando, Senhor, das trevas para a Tua luz, Pai. E quero, Senhor, te pedir, Deus, que nesse momento o Teu Espírito ilumine, Senhor, as nossas vidas, abra os nossos olhos, instrua o nosso coração, instrua, Senhor, os nossos passos, nos dê a sabedoria, Pai, que vem do alto, para que vivamos sempre, Pai, de acordo com a Tua vontade. Dá, Senhor, para a gente, Senhor, atenção, foco e um espírito sedento, Pai, em saber o que é que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês conhecem Eduardo e Mônica, e eu quero contar um restinho dessa história, ou uma história paralela sobre eles dois. Sempre foram apaixonados um pelo outro, e quando Eduardo e Mônica se conheceram, eles de fato gostaram, se apaixonaram, o amor foi à primeira vista, e à medida que o tempo foi passando, a paixão claramente foi crescendo. Aqueles telefonemas que eram de uma vez, 2, 3 vezes por semana, se tornaram diários, e de diários eles se tornaram 2 vezes por dia, e tudo isso acontecia não porque era uma obsessão, mas porque de fato essa paixão foi crescendo de uma maneira suave, de maneira gostosa, bem saudável. De fato, Eduardo e Mônica começaram a perceber que estavam apaixonados um pelo outro e não podiam decidir outra coisa. Diante dessa vontade tão grande de estarem juntos, eles se casaram. E na medida que o tempo foi passando, os primeiros meses, o segundo mês, o primeiro ano, aquela paixão que algumas pessoas diziam que iam diminuir, pelo contrário, ela foi aumentando. Continuavam conversando muito, se divertiam, viajavam, faziam tudo aquilo juntos, porque tinham um simples e enorme prazer de estar na companhia um do outro. Mas na medida que o tempo passou, o inverno foi chegando na vida de Eduardo e de Mônica. E com esse inverno, o frio começou a lançar os seus dardos, os seus efeitos sobre o coração, sobre o relacionamento deles. E aquela fogueira que existia entre eles dois começou a se transformar em leves brasas, nem perto de todo aquele calor que experimentavam no início do seu relacionamento. E sem perceber, pouco a pouco, as palavras que antes eram doces começaram a ficar amargas e às vezes até sem nenhum gosto, imperceptível aquilo que era uma celebração da vida deles. O prazer ficou burocrático, as saídas se tornaram silenciosas, onde havia muito ruído, festa, conversa, alegria, as coisas se transformaram dessa maneira. Numa frase popular de uma música também, o amor se transformou num bom dia. E assim, eles permitiram que aquele amor forte se tornasse frio, e aquela frieza fosse mais forte do que a paixão. Eles não se separaram, eles continuaram juntos, vivendo na mesma casa, mas com um sentimento claro entre eles dois, de que eles já não eram mais os mesmos. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Quero dizer uma coisa para você, você e o Espírito Santo, assim como Eduardo e Mônica, ou melhor do que eles, não vão e não podem se divorciar. Por mais que as coisas estejam ruins na sua vida, hoje a gente tem a certeza, meus irmãos, a absoluta certeza, de acordo com a palavra de Deus,
que o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, não pode nos desselar. A Bíblia diz isso, né? Que ele é o selo da nossa redenção. E Deus não pode voltar atrás nessa sua obra, uma vez que nós fomos selados para sempre. E Romanos diz uma coisa muito clara sobre essa redenção, sobre esse nosso selo. Ele diz o seguinte, na relação com o Espírito Santo: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vocês. E a frase mais importante desse versículo que a gente precisa entender e decorar: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, vamos dizer, se alguém não tem o Espírito Santo, ele não pertence a Jesus. Em outras palavras, e traduzindo isso para a gente, meus irmãos, eu não posso ser salvo e não ter o Espírito Santo. Isso está muito claro na palavra de Deus, já tratamos disso aqui outras vezes. E se eu tenho o Espírito Santo, é um sinal claro do selo da minha redenção. Em outras palavras, se eu tenho o Espírito Santo, é porque eu sou salvo. Se eu não tenho o Espírito Santo, é porque eu não sou salvo, eu não pertenço a Jesus. É esse o ensino claro e verdadeiro da palavra de Deus. Desde o Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é morada permanente no nosso coração, e por isso nós acreditamos que a salvação, ela não pode ser perdida. Vou ler para vocês 2 textos que nos falam ainda, reforçam essa ideia. João 10, de 27 a 29, o texto que Jesus fala do bom pastor, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai é que as deu para mim, e ele é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Você está na mão de Jesus, e nada e nem ninguém pode te arrancar dessas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz para a gente que Deus começou a boa obra em nós, e diferente do nosso governo, ele vai completar toda a boa obra que ele começou. Não existe obra superfaturada, não existe obra inacabada, não existe obra que ficou sem recursos, propositalmente ou não existe isso na palavra de Deus, irmãos. O que Deus começou, é isso que Paulo nos diz, ele vai terminar. E essa boa obra que ele começou em você, da salvação, já te redimindo e te santificando, ele vai terminar, e nós estaremos juntos no céu eternamente. Louvado mais uma vez seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, concluindo, de acordo com todos esses textos, ele não pode ser retirado de nós, já que somente somos salvos quando o Espírito Santo habita dentro de nós, e a nossa salvação, uma vez salvo, nós somos salvos para sempre. Agora, eu sei que fica sempre uma pergunta: olha, se eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está dentro de mim e eu serei salvo, então pode ser, eu posso agir do jeito que eu quiser? Essa é sempre uma pergunta clássica e sempre importante de ser respondida, ou respondida algumas vezes, meus irmãos. Primeiro, respondendo essa pergunta, esse não é o raciocínio de alguém que foi salvo. Se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, e você foi salvo, redimido por ele, você não pensa dessa maneira: então eu vou agir da maneira que eu quiser, já que a salvação está garantida segundo a palavra de Deus. Ninguém pode me arrebatar da mão de Jesus. A compreensão disso, a má compreensão disso, é que a obra de Jesus, ela é uma obra não apenas de transformação de lugar, né? Você saiu do reino das trevas e foi para o reino da sua luz, mas também a transformação do coração daquele que é transportado. Você saiu de um lugar para o outro, das trevas para o céu, né? Você vai daqui e vai morar com Jesus eternamente, e nesse período Jesus está transformando o seu coração. Então o seu desejo inicial, é claro, de sempre fazer a vontade de Deus. Mas talvez o que mais importa para a gente, e que tem a ver com o nosso texto, é o seguinte, meus irmãos: sim, a sua salvação está garantida, mas a qualidade do seu relacionamento com Deus, não. E como num casamento, e na história que nós contamos no início, e ela que faz o paralelo com a gente aqui, você pode estar casado e ainda assim viver uma relação fria, sem a possibilidade, no caso do Espírito Santo, de ter um divórcio, mas sim viver uma relação que não é tão boa. Por isso a preocupação de Paulo: não apagueis o Espírito, não deixe o fogo virar fumaça na sua vida, não viva um relacionamento frio com Deus. Sim,
Deus te ama muito, mas Ele não quer ver essa distância entre você e Ele. E sim, claro que você é quem mais sai perdendo nessa história. Porque para pensar, meus irmãos, se relacionar com Deus, se relacionar-se com Deus é a melhor coisa desse mundo, é aquilo que de fato preenche a gente, é aquilo que mostra para nós o sentido dessa vida, que traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Eu não quero perder essa festa em mim, e essa festa, ela é perdida, não a nossa salvação, mas a festa, todos esses benefícios, quando nós, de alguma maneira, permitimos que o Espírito Santo seja apagado. Lembrando mais uma vez, não é retirado, mas apagado dentro de nós. Vamos pensar aqui junto, que sintomas seriam esses de que o Espírito Santo, que nós estamos apagando o Espírito dentro de nós? Vamos tratar de algum deles aqui, ou enumerar algum deles. Como é que a gente percebe que isso está acontecendo, esse processo que não deveria estar acontecendo dentro de nós? Algumas razões, alguns sintomas disso. Quando o pecado é somente um pecado. A gente sabe às vezes nomear, a gente sabe dizer, a gente sabe reconhecer, mas aquilo não faz diferença para mim. Pecado é um pecado, é aquilo que eu cometo toda hora, faz parte da minha natureza. Quando nós começamos a racionalizar e repetir esse discurso, talvez esse seja um grande sintoma de que a gente está apagando o Espírito Santo. Quando Deus, segundo sintoma, quando Deus não faz mais parte do nosso dia a dia e de uma maneira espontânea, meus irmãos. Quando a gente não precisa eu estou chamando aqui entre aspas, do momento Deus. Quando Deus não faz parte da nossa vida, mas em alguns determinados momentos nós abrimos um parêntese, seja às vezes até para uma devocional em casa, ou seja para o culto da nossa igreja, abrimos um parêntese para abrirmos o relacionamento com Deus. Depois que esse momento acaba, a gente fecha o parêntese e começa a viver, irmãos, como se Deus não fizesse parte de absolutamente todas as coisas da nossa vida. Talvez isso seja um sintoma, o segundo sintoma do Espírito Santo estar já apagado dentro de você. Terceiro sintoma, quando nós falamos mais de igreja e de religião do que de Deus. Quando a gente senta para falar sobre Deus, a gente não está falando sobre Deus, a gente está falando sobre igreja. Não que isso seja ruim, mas às vezes parece que o nosso relacionamento está mais forte com a instituição, com a comunidade, por melhor que isso seja, do que na verdade com a presença de Deus. Quando isso acontece, isso é um grande sintoma. Quarto sintoma, quando eu acho que o preço de obedecer não vale a pena ser pago. Eu já me enxergo aquele discurso, olha, meus irmãos, a carne é fraca. Que é verdade, está na Bíblia isso, mas isso serve de desculpa para nós não queremos pagar o preço. É assim mesmo, a carne é fraca, eu não tenho como resistir a isso, o preço não vale a pena ser pago, vamos embora, vamos seguir a vida do jeito que a gente quiser. Quinto sintoma, quando eu me convenço que é possível viver do meu jeito, desde que eu vá à igreja. E são as nossas concessões que a gente faz com Deus, né? Senhor, eu posso viver dessa maneira, do jeito que eu quiser, mas em compensação a isso, eu quero viver dessa maneira, eu prometo que eu faço algumas coisas que o Senhor pede. Entre elas, e talvez a principal que nós normalmente negociamos, é ir à igreja. Eu vivo do jeito que o Senhor quiser, mas eu prometo, Senhor, que todo domingo estarei lá escutando o que o Senhor quer que eu fale. Não obedecendo, mas escutando. Quando eu só penso em mim e não penso no meu próximo. Quando a minha vida ela tem um único sentido, inclusive Deus tem esse sentido para mim. A gente enxerga Deus quase como um amuleto e como um Deus de estimação. Ele está ali do meu lado para me defender, para me proteger, para me abençoar, para fazer um monte de coisas para mim e para mim somente. E quando a gente sabe que quando Deus começa a fazer a sua boa obra em nós, perdão, irmãos, uma das coisas que Ele faz é abrir os nossos olhos, tirar a gente do centro e colocar, claro, Deus em primeiro lugar, mas o nosso próximo como uma das nossas grandes prioridades. Quando o meu desejo, isso em consequência, quando o desejo de ser servido é maior do que o de servir. Se maior é o que serve, se Jesus mesmo falou para a gente, olha, eu vim não para ser servido, mas para servir. Se Jesus Cristo ensinou esse exemplo para a gente, quando lavou os pés dos seus discípulos, quando isso não acontece dentro de nós, a gente começa a querer sempre ser servido em todo o tempo, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar, ou no nosso relacionamento com Deus, como nós falamos, isso é um sintoma da nossa distância. E quando o seu eu é, resumindo, maior do que tudo, é só nele que você pensa. Tem gente que confunde
presença do Espírito com o fogo do Espírito, e a gente usa muito esse termo com emocionalismo, também é uma coisa para a gente começar a compreender aqui. E claro que eu não vou descartar, e a Bíblia não me permite isso, a presença do Espírito Santo que me faz sentir, que me faz me emocionar, que me faz sentir coisas maravilhosas, mas eu não posso confundir uma coisa com a outra. Ter o Espírito Santo não é um sinônimo, ou o fogo do Espírito Santo não é um sinônimo de um sentimento avassalador. Não que isso não possa acontecer, mas às vezes a gente confunde de sinônimo. O fogo desce quando eu sinto alguma coisa tremenda. O fogo desce na minha devocional, na minha vida, o fogo está descendo, acontecendo de nós, quando é alguma coisa dentro de mim que eu sinto e que eu percebo muito claro, de uma maneira emocional, está acontecendo. Não é que isso seja descartado, meus irmãos, mas a gente sabe que fogo do Espírito, a presença do Espírito é um sinônimo de obediência, submissão a Deus, doação para Ele e ao próximo, proximidade, também intimidade com Ele e o prazer em estar na presença de Deus, quando isso deixa de ser uma obrigação. Bom, se viver assim, com esse Espírito Santo aí tão presente dentro de nós, falando, ministrando, nos fazendo sentir, claro, meus irmãos, mas trazendo para a gente obediência, submissão, doação, proximidade, prazer em estar com Deus, é claro que eu e você queremos viver essa realidade. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo, não permita que isso aconteça, mas ele depois vai continuar dizendo para a gente como que a gente pode permitir, como que a gente pode impedir, na verdade, que esse Espírito Santo seja por nós apagado. Lembrando, meus irmãos, que não é divorciado, ele está dentro de você, mas apagado, abafado no seu coração. Primeira delas, esse texto é um texto claro e fácil de ser pregado, não às vezes de ser compreendido. E cada uma dessas sentenças, cada uma dessas frases é uma das maneiras que Paulo está dizendo, como é que você não vai apagar o Espírito Santo? Primeira delas, qual é, meus irmãos? Versículo 20, não desprezeis as profecias. A questão principal aqui é o que é profecia. O que Paulo quer dizer aqui com profecia. Eu vou citar João Calvino, depois eu vou continuar aqui, tentando explicar aqui para vocês o que são as profecias. Calvino diz, pelo termo profecia, eu não entendo o dom de prever o futuro, mas como em 1 Coríntios 14:3, a ciência de interpretar as Escrituras, sendo o profeta um intérprete da vontade de Deus. Eu não entendo o dom de prever o futuro, mas como em 1 Coríntios 14:3, a ciência de interpretar as Escrituras, sendo o profeta um intérprete da vontade de Deus. Que texto é esse de 1 Coríntios 14:3? Ele diz, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E olha a similaridade, quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. E olha a similaridade com o texto de 1 Tessalonicenses 5,14, ainda nesse capítulo. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha a similaridade daqui, que você exorte as pessoas, console as pessoas, edifique as pessoas, encoraje as pessoas, é o que Paulo vai mandar a gente fazer em 1 Tessalonicenses 5,14. E em 1 Coríntios 14:3 ele vai dizer como a gente faz isso, ou usando o quê? As profecias. Sinônimo de que se a gente faz isso com a palavra de Deus, é sinônimo de que profetizar é interpretar ou anunciar a profecia maior que é a palavra de Deus. Agora aqui uma explicação importante. É claro que na igreja primitiva existiam sim pessoas que tinham revelações especiais. A gente está falando claramente também dos nossos apóstolos, porque eles não tinham todo esse cânon aqui fechado como nós temos hoje. O Hendrickson diz o seguinte, não havia um cânon fechado, não havia a quantidade de literatura que nós temos hoje. Lembrando que eu, para preparar esse sermão, eu li alguns livros que me ajudaram a ver e a entender e a compreender o que está escrito aqui. A igreja era numericamente pequena e nessas situações Deus proveu suporte até o momento em que isso não era mais necessário. Que momento que isso não era mais necessário? No momento em que Deus começou a dizer, ou parou de dizer,
tudo aquilo, ou ele completou de dizer tudo aquilo que ele havia dito para nossa edificação hoje em dia. O que é isso? As Escrituras Sagradas. Então, no momento em que essa Escritura Sagrada é dita para nós, é revelada para nós, está aqui diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos, nós não precisamos de uma profecia especial para falar a respeito da vontade de Deus, porque tudo aquilo que está dito a respeito da vontade de Deus está revelado aqui para nós. Então, se algum tipo de compreensão no início da igreja primitiva sobre profecia se a profecia era necessária de outra maneira, de uma revelação especial dali, hoje em dia nós não precisamos mais disso, porque nós temos a Bíblia Sagrada. Agora, duas questões importantes também sobre isso. Primeiro, o propósito da profecia. Até na igreja primitiva, meus irmãos, entendam bem, quando as coisas eram ditas de maneira mais direta, até nós termos esse cânon encerrado, o propósito da profecia não era adivinhar o futuro. Quando se falava do futuro, e a gente vai ver isso lá no Antigo Testamento, se falava do futuro para se mudar alguma coisa do presente. Isaías profetizava: olha, se vocês não se arrependerem, vocês ficarão cativos. Quando Isaías está falando do futuro, vocês vão receber o cativeiro, vocês serão cativos, vocês serão presos, e ele está prevendo o futuro, é verdade, é para que haja uma mudança no presente. Não é uma curiosidade, uma cartomante gospel evangélica. Não é dessa maneira. Era para denunciar o pecado das pessoas, falar de arrependimento, do conserto com Deus, de afirmar a fé e de sempre colocar Jesus no centro. Esse sempre foi o propósito da profecia e continua sendo hoje quando a gente lê a palavra de Deus. Não era, como eu disse, e a gente, em adivinhação do futuro, Senhor, fala comigo com quem eu devo casar. Senhor, fala comigo se eu devo ou não devo fechar esse negócio. Senhor, fala comigo sobre esse ou esse aquele assunto de maneira audível, porque eu preciso dessa profecia na minha vida. Sempre também palavras de bênçãos, né? Você é um abençoado, Deus falou que você vai prosperar, etc, etc, etc. E mesmo na época, no Novo Testamento, no início, na igreja primitiva, onde a profecia era de uma maneira um pouco diferente, já que eles não tinham o cânon, as escrituras sagradas, quem profetizava, e é Paulo que está dizendo isso na igreja primitiva, fazia para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Por isso que é importante a gente entender qual foi e qual era e sempre será o propósito dessa profecia: edificar, encorajar e consolar os homens. Esse é o propósito dessa profecia maior que nós temos, que é a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, profecia que nos basta, como nós falamos, é a palavra de Deus. O que foi dito no passado de maneira sobrenatural, está dito hoje para nossa edificação, encorajamento e consolação hoje. Não. Predição do futuro, mas o fato é que eu não devo contar com isso para a minha vida. Olha, se eu só vou fazer isso, só vou tomar essa ou aquela decisão se o Senhor me revelar isso de uma maneira audível, se eu mandar um profeta na minha vida para dizer o que eu devo ou não devo fazer. Agir dessa maneira contraria de fato a ideia de que Deus revelou tudo o que ele precisava revelar nas Escrituras Sagradas. E quando eu tenho que tomar a decisão, meus irmãos, a gente confia, a gente se entrega. Controla isso para minha edificação. É assim que Deus me edifica, quando Ele manda um profeta para falar comigo diretamente. Quando eu creio que Ele fala comigo diretamente, quando eu leio a palavra do Senhor. Agora, uma outra coisa que tem acontecido, que vale a pena a gente falar, a gente tem lido, tem ouvido isso aqui,
que de maneira especial e extraordinária, Jesus tem aparecido e falado coisas diretas, nunca algo que contraria a palavra de Deus, em países às vezes onde o evangelho não tem chegado por causa de perseguição. Temos visto e ouvido relatos assim. O evangelho não chega a um determinado país, porque é um país fechado o evangelho, e quando eu digo fechado, não é porque tem pouca igreja, é que se você falar de Jesus lá, você é morto. Se você falar de Jesus lá, você vai para um campo de extermínio, você é renegado, coisas parecidas. E a gente tem ouvido que nesses países, nesses contextos especiais, temos sabido e reconhecemos isso, que Deus, de uma maneira sobrenatural, especial, tem aparecido para falar da sua palavra. E eu creio nisso, meus irmãos. Mas o que isso não pode causar em mim são duas coisas. Primeiro, a ideia de que Deus vai falar comigo assim hoje, agora, nesse momento. Eu acredito que isso sejam momentos especiais e circunstâncias como essa, onde o evangelho é muito difícil ou quase impossível de chegar, e Deus faz a sua obra diretamente. Em segundo lugar, não só na minha relação comigo, isso não pode me fazer, então eu não preciso falar de Jesus, não preciso evangelizar, seja no Brasil, seja no meu contexto imediato, seja no mundo, porque Deus já revelou que Ele pode fazer isso, Deus já mostrou que Ele pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Não é essa a palavra do Senhor. A profecia que me foi revelada é a seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a realidade que a gente precisa viver. Então, qual é a nossa atitude, meus irmãos, para não apagar o Espírito, posto que seja a profecia? Não despreze o que Deus fala. Não despreze o que Deus fala. Se você começar a desprezar o que Deus te fala, pode ter certeza, pouco a pouco, o Espírito Santo vai sendo apagado, o seu relacionamento com Deus vai sendo esfriado. Talvez você só ouça Deus quando Ele te consola. E quando você ouve Deus só quando Ele te consola, você vai apagar o Espírito, porque você não vai se consertar. Vimos domingo passado que a nossa caminhada com Deus tem duas asas: a fé e o arrependimento. Se você só ouve quando o consolo de Deus, você não se conserta, você apaga o Espírito Santo. Se você só ouve quando Deus te confronta, meus irmãos, você vai apagar o Espírito também. Porque você vai viver no eterno medo de Deus e não vai conseguir discernir e compreender e internalizar as promessas de Deus para a sua vida. Não é só o primeiro: eu só ouço Deus quando Ele me consola, e aí você esquece de ser confrontado, você não percebe quando é confrontado, não se conserta. Mas também quando você consegue só entender Deus quando Ele te confronta, e não também quando Ele te abençoa, quando Ele te conforta, quando Ele te consola, você também vai apagar o Espírito Santo, porque você não vai estabelecer uma relação confortável com Deus, ou agradável com Deus, ou consoladora, ou segura com Deus. Eu estou te confrontando, mas eu sou seu pai, e se eu sou seu pai, eu te amo. Entenda isso também. E se eu te amo, eu te consolo, eu te conforto. E às vezes a gente esquece esse outro lado também, e quando a gente faz isso, a gente apaga o Espírito, porque a gente começa a viver no medo de Deus. Tudo que Deus fala é sempre para me confrontar. Se o seu ouvido só é intelectual, você vai apagar o Espírito, porque você vai compreender a palavra, mas você não vai obedecer a palavra. Estabelecemos uma relação muito mais forte com a teologia, entenda bem, com a pregação em si como forma, e a gente esquece de estabelecer uma relação simples com a palavra de Deus que é pregada a nós. Se você só ouve a estética da mensagem, você vai apagar o Espírito, porque você vai ter se tornado um consumidor da fé. Por isso, meus irmãos, não desprezem as profecias. É deixando de ouvir a verdade e obedecer a verdade que nós começamos a nos distanciar de Deus. E para não apagar o Espírito, julgai todas as coisas e retende o que é bom. É a segunda recomendação de Paulo: não apagueis o Espírito. Para isso, não desprezeis as profecias, e para isso, julgai todas as coisas e retende o que é bom. O que Paulo está falando é preciso de uma ordem aqui importante quando você ouve as coisas. Primeiro seja uma peneira e depois seja uma esponja, e não o contrário. Não seja uma esponja para depois ser uma peneira.
Quando esse acontece, esse contrário, você é primeiro uma esponja, depois uma peneira, isso que é o problema. Você retém tudo, e aí você é uma esponja, e deixa pingar uma coisa ou outra para peneirar, às vezes, coisas que não são tão importantes assim. O certo é, que é o que a palavra de Deus recomenda, peneire antes, mas para reter aquilo que sobra, ou aquilo que fica, e não apenas criticar aquilo que ficou. Qual é o sentido aqui? Tem a ver com as profecias que foram ouvidas. Bom, talvez nunca na história desse mundo, irmãos, tivemos tanta, mas tanta oferta de mensagens. Hoje é domingo de manhã, no Rio de Janeiro, aqui, próximo de nós, você pode ouvir um tanto de mensagens, uma variedade de mensagens, de tipos de pregações, de tipos de pregadores, assim como nunca talvez se ouviu na história do país. 10 tipos de mensagens, com 10 tipos de pregadores, num domingo de manhã. Agora, se você for para a internet, aí você vai ouvir 1000 evangelhos diferentes, dos mais diversos, que aí você está exposto a isso em todos os lugares do mundo. Há pontos interessantes em todas as coisas? Sim. Se ouve do evangelho, existe um ponto aqui, um ponto ali. Às vezes, quando o evangelho é pregado de forma saudável e bíblica, claro, meus irmãos, tudo é aquilo que você precisa reter. Mas, às vezes, até quando você ouve uma mensagem um pouco diferente, talvez haja uma coisa ou outra ali que possa ser interessante. A minha recomendação não é, se você tem que reter tanto, se você tem que julgar tanto a mensagem, não ouça, meus irmãos. Se num sermão, numa mensagem, talvez você goste de um pregador, mas se percebeu que ele se afastou bastante da verdade, mas volta e meia ele fala uma coisa interessante. Se você tem que fazer um exercício tão forte de peneira, não escute, meus irmãos. Porque talvez nessa de você tentar peneirar tudo para sair uma pedrinha, você acabe retendo outras coisas que não são boas pela sua relação que você tem às vezes com o pregador que você está escutando. Algumas pessoas dizem, mas quem julga é Deus, mas não é o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. A Bíblia diz, julgai todas as coisas. Não é a pessoa, porque essa oferta nunca vai parar, mas julgai de fato, não o mensageiro, mas sim aquilo que ele fala. E se levantou um ponto verdadeiro, bíblico, seja quem for, retenha esse ponto. Não seja só uma peneira, você precisa ser uma esponja também. Porque às vezes nessa atitude de compreender esse versículo, a gente começa só julgando, e a gente esquece que a segunda parte é reter. E as pérolas que saem, na medida que o nosso julgamento, obviamente, é um julgamento, meus irmãos, da palavra de Deus, da verdade de Deus, à medida que essas pérolas caem, à medida que essas pepitas douradas caem para a nossa vida, a gente não retém, porque a gente ficou somente na primeira parte de julgar todas essas coisas. E quando isso acontece, a gente apaga o Espírito Santo também, seja de um lado, seja de outro, seja porque nós não julgamos e retivemos todas as coisas, e colocamos dentro de nós as coisas boas e os lixos também, e os lixos fazem a gente se afastar de Deus, ou seja, nessa outra postura de somente julgar, e quando você sobra, e quando você percebe, você não reteve absolutamente nada, porque se pôs num papel apenas de crítico. Não faça isso, porque assim você apaga o Espírito Santo. E por último, abstende-vos de toda a forma de mal. Apesar de ser verdade, meus irmãos, que temos que nos abster de todo tipo de mal, no sentido geral, ético, do pecado, da santidade, Paulo está falando aqui das coisas do Espírito relacionadas à profecia. Estou querendo dizer com isso, abstende de toda forma de mal. Então, eu tenho que me abster de tudo aquilo que tem aparência de pecado. Verdade, meus irmãos, verdade. Mas a ideia principal de Paulo aqui é que essas aparências de mal estejam relacionadas às coisas, às profecias. Não embarquem nas verdades que aparentam, mesmo que ainda você não consiga discernir, mas que aparentam ser maldade ou coisas do diabo. Existem certos movimentos na igreja, especialmente movimentos sobrenaturais, fantásticos,
às vezes curadores, reveladores, que as pessoas embarcam simplesmente porque tem essas características, é sobrenatural, é fantástico, promove cura, tem um sentido de revelação, e por isso a gente entra junto e acaba atribuindo às vezes, quando a coisa não é de Deus, uma coisa que era de Deus, a gente acaba atribuindo uma coisa do diabo a uma coisa que de fato é de Deus, ou vice-versa. Paulo diz, se abstenha dessas coisas. Se o movimento começou a acontecer, e é diferente, não está muito no teu sentido, na tua lógica, julgue. E se aquilo de repente começou a aparentar esquisito, aparentou forma de mal, ainda que depois você perceba que não é um mal, é uma coisa de Deus, não entre nesse barco de primeira. Sabe aquela novidade de negócio? Meu irmão, tem que te apresentar um negócio, uma aplicação financeira, um novo negócio, que você vai triplicar sua renda em 3 meses. Parece bom, não parece? Normalmente, sei lá, 99,9% dessas coisas são furadas. Mas às vezes você fala assim, poxa, eu posso triplicar, e o cara conta a história de que aconteceu com ele, de que ele investiu dinheiro ali, nesse ou naquele negócio, e realmente o dinheiro triplicou, quadruplicou, e você fala assim, poxa, eu vou pegar todo o meu investimento e colocar aquilo ali, porque vai dar certo. Normalmente o resultado disso é que você perde tudo. Paulo está dizendo isso, pareceu importante, pareceu fantástico, pareceu miraculoso, não jogue as suas fichas ali, pelo contrário, dá alguns passos atrás, que aquilo que pode ter uma aparência esquisita de mal, você se abstém. Se no futuro, aquilo que você vai percebendo, e essa obra vai continuando, essa obra vai se mantendo, você vai olhando na palavra de Deus, aquilo tem sentido, aí sim você investe as suas fichas. Mas a princípio, não. Howard Marshall diz, o movimento carismático nos fez sim lembrar da obra do Espírito, mas ao mesmo tempo houve exageros de ações sobrenaturais que precisam ser testadas, e nós não podemos embarcar nela atribuindo a Deus aquilo que não é. Abstende-vos de toda forma, de tudo aquilo que é mal, mas que às vezes é atribuído ao Espírito Santo. O que é de Deus não causa confusão, o que é de Deus glorifica Jesus, o que é de Deus muda as pessoas, o que é de Deus não se torna apenas uma experiência, mas uma mudança total. Afinal, o Espírito Santo está vivo e aceso dentro de você. Como é que anda o seu casamento? Isso não é entre você e o seu marido e a sua esposa. Como é que anda o seu casamento entre você e o Espírito Santo? Eu sei que vocês dois estão na mesma casa. Aliás, ele está na casa que é você. E eu sei que não há a menor possibilidade de haver um divórcio nessa história. Mas não deixe a chama apagar. Não deixe a frieza tomar conta de você. Não deixe o que é ótimo ficar ruim ou ficar mais ou menos. Deixe o Espírito Santo aceso dentro de você. Aceite a boa profecia, a boa palavra. Julgue todas as coisas, ponderação, Bíblia nessas coisas, e não esqueça, depois que você ponderou, você não só disse, isso é bom, retenha aquilo que é bom. Não deixe a crítica ser maior. E se abstenha de toda forma do mal, daquilo que não se sabe, daquilo que seja talvez, não embarque de primeira nessas ondas, que tem uma grande aparência de trazer transformação para dentro de você, e às vezes não é uma obra do Espírito, é uma obra do mal. Não faça isso. E viva aceso, lembrando uma verdade antiga, bem antiga e tão repetida e tão importante, que ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Se ele tem tudo, ele está aceso dentro do seu coração e a relação vai ficar maravilhosa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus de toda graça e de misericórdia, nós não queremos viver nessa frieza. Nós não queremos viver um casamento ruim, Senhor. Ainda que estejamos na mesma casa, ainda que estejamos convivendo, Senhor, a gente quer viver um relacionamento onde haja, Senhor, de fato, um fogo restaurador, Pai. É assim que a gente quer se relacionar com o Teu Espírito, Pai.
E por favor, não deixe a gente se acomodar, Pai, na frieza, não deixe que o cotidiano tome conta de nós, Pai. Não, Senhor, a gente quer viver boas e saudáveis experiências, Deus, contigo. Obedecendo e não desprezando as profecias, Senhor. Se o Senhor falou, deixa a gente atento, Pai. Deixa a gente retendo, Senhor, aquilo que é bom, julgando se isso é do Senhor, se isso condiz com a Tua palavra, e no final de tudo, retendo aquilo que é bom, Senhor. Não deixa a gente embarcar na primeira onda, porque às vezes a gente viu na história, Senhor, do Teu povo, que tantas essas ondas, ó Pai, no final de tudo não eram obras do Teu Espírito, mas engano, Senhor, seja da nossa mente, ou seja um engano, Senhor, do inimigo das nossas almas para nos desviar da verdade, Pai. A gente não quer viver isso. A gente quer viver a verdade da Tua palavra, a gente quer viver a verdade do Senhor que não gera confusão, a verdade do Senhor que transforma a nossa vida, a verdade do Senhor que muda a gente, Senhor, que faz a gente mais perto do Senhor Jesus, ó Pai, e não mais perto apenas das nossas experiências. Por isso mantenha isso aceso dentro de nós, é o que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo e poderoso